Existe um campo de batalha à nossa volta, um lugar invisível, onde a guerra não é travada com armas, mas com palavras. E todos os dias, sem que a gente perceba, armadilhas são montadas para capturar o nosso pensamento. Numa era em que a informação nunca para e as opiniões se chocam a todo segundo, a habilidade de enxergar através dessa névoa, de argumentar com firmeza, isso é muito mais que uma vantagem. É de verdade uma superpotência. Mas e se eu dissesse que todos os dias a gente é bombardeado por armadilhas lógicas? Argumentos que, parecem fazer todo sentido, mas no fundo são só ilusões para distorcer a verdade. Hoje a gente vai desvendar 7 delas. Nossa primeira parada é num dos truques mais antigos que existem. É aquela história: quando não dá para vencer a ideia, o ataque se volta contra a pessoa que a defende. Uma verdadeira cortina de fumaça para esconder a fraqueza do argumento. A primeira falácia é um clássico, o ad hominem. Isso vem do latim e quer dizer contra a pessoa. Basicamente, em vez de discutir o que foi dito, o foco muda para quem disse. É como trocar a mensagem pelo mensageiro. Repare como o ataque foge completamente do assunto, que era economia. A vida pessoal de alguém, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a validade do que ela está dizendo. A lição aqui é bem simples. O que importa é a mensagem. Agora imagina construir um oponente de palha, bem fraco, só para ter o prazer de derrubá-lo com um sopro. Essa é a ideia por trás da falácia do espantalho. É a arte de lutar contra uma versão distorcida e frágil do argumento de verdade. Olha só, o argumento original sobre carros elétricos é torcido até virar uma coisa extrema e meio ridícula. É óbvio que é muito mais fácil atacar esse espantalho do que o argumento real. Num debate honesto, a briga tem que ser com a ideia de verdade, não com uma caricatura dela. Vamos agora para um outro terreno, o das provas e evidências. Aqui, as armadilhas são mais sutis. Elas usam uma aparência de autoridade, de lógica, para esconder um argumento que, no fundo, é vazio. O apelo à autoridade é perigoso. É claro que confiar em especialistas é importante, mas o truque acontece quando a opinião de uma autoridade num assunto é usada para validar um argumento em outro campo, um que não tem nada a ver. Um dentista pode ser genial na profissão dele, mas isso não faz dele um especialista em finanças. Da mesma forma que um prêmio Nobel de Física não vira, do nada, uma autoridade em política. A gente tem que sempre questionar a relevância da fonte. E agora a gente entra num verdadeiro labirinto lógico, a petição de princípio. É aquele tipo de argumento circular que tenta se provar usando a própria conclusão como se fosse uma prova. Pense naquele exemplo clássico. O livro sagrado é a palavra da divindade porque o próprio livro diz que é. O argumento não traz nenhuma prova de fora. Ele só fica se repetindo num círculo fechado. Um argumento de verdade precisa de uma base que venha de fora dele mesmo. Por fim, chegamos nas falácias que constroem mundos imaginários. Elas pegam uma pequena possibilidade e inflamam essa ideia até criar um cenário distorcido, feito para gerar medo e acabar com qualquer meio termo. O escorregador escorregadio. Essa é a profecia do desastre. Ela diz que um pequeno passo, por mais inofensivo que pareça, vai levar, sem escapatória, a uma série de eventos terríveis. Um efeito dominó que termina em catástrofe. Essa sequência de acontecimentos não se baseia em evidências, só no medo. É uma tática para evitar a discussão de verdade sobre o primeiro passo. Cada degrau dessa suposta escada para o desastre precisa ser provado e não só assumido. Uma outra forma de torcer a realidade é com o falso dilema. Ele aprisiona o nosso pensamento, colocando só 2 opções na mesa, geralmente bem extremas, como se não existisse mais nada. Aquela ideia de ou se está comigo ou se está contra mim. Essa armadilha ignora de propósito todas as outras saídas, os tons de cinza, o terceiro, o quarto caminho que quase sempre existem. A realidade é complexa demais para ser resumida a uma escolha de ou um ou outro. A verdadeira inteligência está em procurar essas outras possibilidades. A grande lição é nunca aceitar a armadilha de escolher entre 2 extremos que foram criados só para limitar o nosso jeito de ver o mundo. Ao desvendar essas armadilhas, a gente não está só aprendendo a discutir melhor. A gente está dando um salto em direção à clareza. Estamos, na verdade, resgatando a nossa capacidade de pensar por conta própria. 7 armadilhas foram expostas. 7 ilusões desfeitas. O que sobra disso tudo é uma mente mais afiada, mais preparada para navegar por esse mundo tão complexo de ideias.
Entender essas falácias não é sobre ganhar debates. É sobre tomar decisões melhores e se proteger da manipulação. Pense nesse conhecimento como uma armadura, a sua proteção contra o barulho sem fim da desinformação. E agora, fica a reflexão. Quando a gente observa as discussões, os debates, o noticiário, qual dessas armadilhas parece ser a mais comum? A batalha pela lógica, ela continua. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.